Você já ouviu falar da besta de Gévaudan? Uma criatura misteriosa que aterrorizou uma região inteira da França no século XVIII, deixando para trás um rastro de medo, sangue e um dos maiores mistérios não resolvidos da história. Uma história tão perturbadora que, até hoje, ninguém sabe exatamente o que era essa criatura. Era um lobo? Um monstro? Ou algo além da compreensão humana? Prepare-se. Porque hoje você vai conhecer a história real, assustadora e sombria da besta de Gévaudan. E eu te aviso, depois de ouvir isso, talvez você nunca mais olhe para uma floresta da mesma forma. Tudo começa em junho de 1764, na região de Gévaudan, no interior da França. Uma paisagem montanhosa, cercada por florestas densas, vales profundos e vilarejos isolados. Um lugar aparentemente calmo, até que o terror começou. A primeira vítima foi uma jovem chamada Jane Bulle, de apenas 14 anos. Ela estava cuidando do rebanho de ovelhas quando, do nada, uma criatura desconhecida surgiu da mata e a atacou de forma brutal. Seu corpo foi encontrado dilacerado, com marcas que não se pareciam com nenhum ataque comum de animais conhecidos na região. E esse foi apenas o começo. Nos meses seguintes, outros ataques começaram a acontecer. Sempre da mesma forma. As vítimas, em sua maioria mulheres e crianças, eram encontradas mutiladas, com as gargantas rasgadas, pedaços do corpo arrancados, e em alguns casos, até membros desaparecidos. O pânico se espalhou rapidamente. As pessoas começaram a trancar suas casas. Crianças não saíam mais para pastorear. Famílias inteiras abandonavam suas terras, fugindo para cidades maiores na tentativa de escapar daquilo que parecia ser um monstro sedento por sangue. O mais assustador é que testemunhas que sobreviveram aos ataques descreviam a criatura como algo que não se parecia com nenhum animal conhecido. Elas falavam de um corpo enorme, maior que um lobo, com pelos escuros, focinho alongado, olhos grandes e brilhantes, e uma cauda longa e grossa. Havia também relatos de que a criatura andava tanto sobre 4 quanto sobre 2 patas. Que sua velocidade era sobrenatural. Que ela parecia escolher suas vítimas. Não atacava qualquer um, mas sim os mais frágeis, isolados, sozinhos. A imprensa da época não demorou para espalhar a história. Jornais franceses passaram a chamar o monstro de La Bête de Gévaudan, ou simplesmente, a besta de Gévaudan. A fama do monstro ultrapassou os limites da França, chegando a outros países da Europa. As autoridades, pressionadas, começaram a organizar caçadas. Milhares de homens armados percorreram as florestas tentando encontrar a criatura. Soldados, caçadores, até mercenários foram contratados. Mas, a cada tentativa, mais fracassos. A criatura parecia estar sempre um passo à frente. Inteligente, astuta, quase humana em sua capacidade de se esconder e de caçar. O rei Luís XV, chocado com a quantidade de vítimas, que já passava de 60 mortos, ordenou que os melhores caçadores da França fossem enviados para Gévaudan. Entre eles estava François Antoine, o porte-arquebuzeiro do rei, considerado na época um dos maiores caçadores do mundo. François percorreu a região por meses. Matou dezenas de lobos, alguns de tamanho realmente fora do comum. Chegou até a matar um enorme lobo cinzento, que foi empalhado e enviado diretamente para o Palácio de Versalhes como prova de que a besta havia sido exterminada. Por um tempo, os ataques cessaram. Mas foi apenas uma falsa esperança. Poucos meses depois, novos corpos começaram a aparecer. Vítimas mutiladas, gargantas arrancadas, e as mesmas descrições aterrorizantes da criatura. Foi então que surgiu Jean Chastel, um caçador local. Segundo relatos da época, Jean era um homem simples, mas profundamente religioso. Diz a lenda que ele forjou suas próprias balas usando prata derretida de crucifixos, convencido de que apenas uma bala sagrada poderia matar aquela criatura, que muitos já começavam a acreditar não ser deste mundo. No dia 19 de junho de 1767, durante uma das caçadas organizadas, Jean Chastel avistou a criatura. Conta-se que ele fez uma oração, mirou e atirou. A besta caiu. O corpo foi examinado. Dizem que era um animal enorme,
com características que não correspondiam exatamente a nenhum lobo, nem a nenhum outro predador conhecido. Porém, de forma misteriosa, o corpo simplesmente desapareceu. Existem versões que dizem que foi enterrado secretamente, outras que foi levado por autoridades da época. O fato é que não existem registros oficiais, fotos ou evidências concretas desse corpo. Depois disso, os ataques cessaram completamente. A região de Gévaudan voltou a ter paz, mas as perguntas ficaram no ar. O que exatamente era a besta de Gévaudan? Um lobo anormal? Um híbrido? Uma criatura desconhecida? Ou talvez, algo sobrenatural? A ciência moderna tentou, por décadas, encontrar respostas. Alguns estudiosos acreditam que se tratava de uma alcateia de lobos com comportamento atípico, talvez estimulados por fome extrema. Outros sugerem que poderia ser um animal exótico, como uma hiena, que teria escapado de algum zoológico particular, algo não incomum entre nobres da época. Há também teorias que falam de experimentos genéticos, muito antes de sequer existir ciência para isso, apontando que poderia ser uma criatura criada em segredo, talvez uma espécie híbrida entre cães, lobos e até outros animais selvagens. Mas, as teorias mais sombrias são as que apontam para algo sobrenatural. Algumas testemunhas da época afirmavam ter visto a criatura se mover como um homem. Outras diziam que ela desaparecia na neblina. Havia quem jurasse que ela tinha olhos que brilhavam no escuro, e que, ao ser atingida, simplesmente não sangrava. Além disso, muitos estudiosos de ocultismo sugerem que a besta de Gévaudan poderia, na verdade, ser um lobisomem. Um ser amaldiçoado, fruto de rituais ou maldições, condenado a se alimentar de carne humana nas noites de lua cheia. E existe até uma teoria ainda mais bizarra. Alguns pesquisadores sugerem que poderia ter sido, na verdade, um assassino em série disfarçado de animal. Alguém que usava uma armadura feita de couro e pele de lobo para se camuflar, assustar e atacar sem ser reconhecido. Mas, a verdade é que, ninguém sabe. E provavelmente, nunca saberemos. O que resta são os relatos, os documentos antigos, os registros dos jornais da época, e uma pergunta que, até hoje, ecoa nas florestas da França. A besta de Gévaudan realmente foi apenas um animal? Ou era algo que vai além da nossa compreensão? E mais, será que, nas florestas do mundo, ainda existem criaturas como ela, esperando, silenciosamente, nas sombras, pela próxima vítima? Se você gostou dessa história e quer conhecer mais mistérios, lendas, crimes e fenômenos sobrenaturais, se inscreva no canal, ative o sino e deixe seu like. Nos encontramos no próximo Sussurro do Medo. Até lá, se conseguir dormir.